Olá, esse trabalho tem como abordagem o tema a prescrição de medicamentos e suas vias de administração, referente à disciplina de emergências composta pelos alunos da Faculdade de Odontologia de Pernambuco, Alessandra Arcanjo, Bruna Larissa, Jackson Albuquerque, Jailton Gomes e Vitória Laiva. Olá, meu nome é Alessandra e eu vou começar introduzindo o conceito e princípios gerais da farmacologia. Bom, a farmacologia ela nada mais é que uma ciência sobre o estudo do efeito e interação dos fármacos com o funcionamento dos sistemas biológicos, podendo o resultado desses efeitos serem benéficos, terapêuticos ou maléficos tóxicos. Portanto, é necessário compreender o processo pelo qual uma substância química administrada no nosso organismo ela afeta o nosso funcionamento. E dessa forma, a gente precisa garantir que o fármaco atinja a concentração adequada, no local adequado e pelo tempo adequado no paciente certo. Então, como saber a melhor opção de medicamento a ser prescrito? Para isso, é preciso analisar as condições em que o paciente se encontra e, dentro disso, escolher a forma farmacêutica e a via de administração adequada para ele, o orientando sobre a dose diária, período de uso e como perceber sinais que sugerem a descontinuação do mesmo. Diante da ação dos medicamentos, podemos agrupar seus efeitos em ação local, que é aquele que exerce seu efeito apenas no local que ele é aplicado. É o exemplo de uma pomada, numa ferida. Ela vai agir só naquela ferida, porque ela tem ação tópica, ela tem ação naquele local. Uma ação de local geral, que é quando uma droga ela é aplicada e produz um efeito local, é absorvida e produz ao mesmo tempo um efeito geral. É o exemplo da epinefrina, aplicada na mucosa nasal a fim de estancar uma hemorragia, ela é absorvida, cai na corrente sanguínea e produz elevação na pressão arterial. Uma ação remota ocorre em partes distantes do organismo. Uma droga pode estimular um órgão, que por sua vez estimula outro. É o exemplo da digitalina, que ela estimula o coração, aumenta a circulação, leva mais sangue para os rins e combina com uma maior atividade diurética. E a ação geral ou sistêmica. Ela produz um efeito geral. É necessário que o remédio ele entre na corrente sanguínea, pois através dela que o medicamento ele atinge o órgão ou o tecido sobre o qual tem ação específica. Os medicamentos eles podem ser classificados quanto à sua origem e quanto ao seu estado de agregação. Com isso, a sua origem pode ser natural, que são aqueles extraídos de fontes de minério e princípio ativo de plantas, e os sintéticos, que são aquelas substâncias preparadas por processos químicos, em laboratório. Quanto ao estado de agregação, os preparos farmacêuticos podem ser classificados em líquidos, sólidos, gasosos e semissólidos. Nos líquidos, as preparações recebem o nome de acordo com o tipo de solvente, podendo ser hídrica ou aquosa, alcoólica, glicerinada ou vaselinada. Nos sólidos, os medicamentos podem ser apresentados em pó ou sob compressão ou moldagem. Os gasosos, eles são encontrados em recipientes cilíndricos especiais e, em geral, administrados por inalação. E no semissólido, há presença de preparações pastosas, oleosas ou acondicionadas em invólucros gelatinosos, denominados pérolas ou óvulos. Como forma farmacêutica, podemos citar os pós, grânulos, cápsulas, que são formas sólidas acondicionadas ao invólucro à base de gelatina, que se dissolve no tubo digestivo. Tem os comprimidos, que são obtidos por compressão de medicamentos. Dráguias, que são obtidas pelo revestimento do comprimido. Pastilha, que são formas sólidas destinadas a se dissolver lentamente na boca. Supositórios, que são preparações à base de substâncias fundíveis ao calor do corpo humano, destinado a ser introduzido pelo reto. Óvulos, que são formas farmacêuticas obtidas por compressão ou moldagem para aplicação vaginal. Pomadas, emplastros, que se dissolvem à temperatura do corpo, se aderindo à pele, é usado como esparadrapo. Soluções, que são preparações líquidas, obtidas por dissolução de substâncias químicas em água. Loções, que impregnam a pele, sendo seu veículo aquoso e usado sem fricção. Emulsão, que é líquido e tem um aspecto cremoso, feito pela mistura de um líquido com óleo. Suspensão, que são formas que contêm partículas finas de substâncias ativas e dispersão relativamente uniforme, que geralmente é agitado antes do uso. Extratos fluidos, que são soluções hidroalcoólicas de constituintes solúveis de drogas vegetais. E injeções, que são preparações estéreis de soluções, emulsões ou suspensões destinadas à administração parenteral. Corrigindo. Vale salientar que a principal diferença entre cápsulas, dragas e comprimidos é que as cápsulas sofrem rápida dissolução em meio ácido, portanto sua absorção é mais rápida do que os comprimidos e as dragas. Vistas as formas farmacêuticas, vamos adentrar agora sobre as principais vias ou meios de administração de drogas aos indivíduos, que vai ter relação direta com a forma farmacêutica do medicamento a ser administrada. As principais vias utilizadas na odontologia são a via oral, parenteral e a tópica. O que se diz respeito à administração de medicamentos por via oral é que é uma via segura e não requer técnica estéril na sua preparação. Nessa via, os medicamentos podem ser na apresentação de comprimidos, drágeas, cápsulas ou líquidos. São absorvidos principalmente no estômago e intestino. A medicação por via oral não é indicada em pacientes apresentando náuseas, vômitos, dificuldades de deglutir ou que estejam em jejum para cirurgia. As cápsulas são formas farmacêuticas sólidas, as quais uma ou mais substâncias medicinais são acondicionadas em um invólucro à base de gelatina. Elas podem ser duras ou moles. Então, administrada por via oral, possuem propriedades de desintegrarem-se e dissolverem-se no tubo digestivo. Nesta, tem-se o trânsito de drogas via trato gastrointestinal, e sua concentração sanguínea dependerá de fatores como o pH do tubo digestivo e velocidade de esvaziamento gástrico. As formas farmacêuticas de uso oral liberam o princípio ativo na seguinte sequência decrescente de velocidade: solução, suspensão, pó, cápsula, comprimido e drágeas. Vale ressaltar que as cápsulas gelatinosas sofrem rápida dissolução em meio ácido, portanto sua absorção é mais rápida do que os comprimidos e as drágeas.
Agora, dando continuidade, eu vou falar sobre formulações com revestimento empírico e formulação de liberação lenta. O revestimento empírico é uma técnica utilizada para impedir com que as cápsulas se dissolvam no estômago, fazendo com que os princípios ativos sejam liberados no intestino. Essa técnica é importante porque alguns medicamentos irritam o estômago ou sofrem ação de enzimas digestivas do suco gástrico. Drogas com pH básico são absorvidas pelo intestino. Algumas substâncias são instáveis e não conseguem passar pelo pH do estômago, e, portanto, é necessário fazer um revestimento para prevenir a sua desintegração quando em contato com o suco gástrico. Já a liberação lenta, ou formulação de liberação lenta, ela é também conhecida como liberação retardada. Ela acontece quando a liberação do princípio ativo no organismo é efetuada após um determinado tempo de administração do medicamento, não sendo de forma imediata. Ela prolonga o tempo de absorção e permanência da droga no organismo, obtendo níveis sanguíneos contínuos e coniventes no organismo. A principal característica deste tipo de formulação é que os níveis sanguíneos são rapidamente alcançados e mantidos por longo tempo, diminuindo a necessidade de tomadas frequentes. Exemplo de medicamentos são antihistamínicos e anti-inflamatórios. Falando agora sobre via parenteral, a via parenteral é uma via de administração de medicamentos através de injeção. Esse é um tipo dos principais formatos para medicar pacientes, é o oposto da via enteral. É necessário suporte de ampolas e agulhas. Os medicamentos são aplicados por via endovenosa, subcutânea e intramuscular. Essas são as principais. Eles alcançam a corrente sanguínea mais rápido que os administrados por via enteral. Para tanto, deve-se estar em forma líquida, livre de contaminantes, ministrado por meio de materiais estéreis e descartáveis. Agora eu vou falar um pouco sobre as três principais. A endovenosa ou intravenosa, ela é utilizada para aplicação de antibióticos e adrenalinas. Essa opção é muito utilizada diante de urgências e emergências, pois permite a liberação do medicamento diretamente na corrente sanguínea. Já a intramuscular, ela é ideal para aplicações com um pouco mais de volume, que possam provocar sensibilidade na área cutânea, pois a musculatura é menos sensível. Alguns tipos de vacinas anticoncepcionais são administradas por via intramuscular, normalmente na região de nádegas, braços e coxas. Já a subcutânea, ela é empregada com agulha para injetar o medicamento abaixo da pele, resultando em uma absorção lenta pelo organismo. É uma opção para pacientes com condições especiais, como idosos e bebês, que apresentam dificuldade ao acesso à via endovenosa. Substâncias que tratam trombose, insulina para diabetes, e costumam utilizar a via subcutânea, alternando entre os locais como abdômen, braços, dorso e coxas para garantir o sucesso das terapias. Com relação à via tópica, os medicamentos de uso tópico eles podem ser aplicados sobre a pele ou mucosas orgânicas, tais como pulmonar, sublingual, retal, nasal, conjuntiva e vaginal. O próprio nome já induz a entender onde será aplicado o medicamento, como na pele, que destina-se ao uso de medicamentos de ação local e sua absorção é reduzida. Via pulmonar, inalação de substâncias voláteis como gases, anestésios gerais, óxido nitroso ou aerosóis, para asma. Via sublingual, ela é bastante rápida e assegura a elevação de concentração sanguínea muito rápida, além da droga não ter que passar pelo fígado. Via nasal, tem efeitos locais, via conjuntivo, efeito local. Via retal, tem ação local, como evacuantes, como laxantes, ou sistêmicos, que é analgésico, dipirona, bauragin, supositório, e tem uma absorção elevada, porém irregular. Também não passa pelo fígado, evitando a sua metabolização. Via vaginal, o objetivo é a obtenção de efeitos locais. As formas farmacêuticas mais comuns são de cremes e óvulos. Dando continuidade, de acordo com a Lei nº 5.081/66, que regulamenta o exercício da odontologia no Brasil, o cirurgião dentista ele é apto para prescrever medicamentos. Diante disto, é importante que este profissional ele compreenda e saiba aplicar devidamente a terapia medicamentosa durante o cuidado e manejo de seus pacientes. Desta forma, o conhecimento acerca da farmacologia associada à prescrição e suas normas de elaboração são indispensáveis para o sucesso clínico, com maior segurança terapêutica, maior eficácia dos tratamentos e redução dos erros de medicação. Vamos ver agora um pouco dos critérios para a prescrição desses medicamentos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a primeira etapa é informar o paciente, investigar e interpretar seus sinais e sintomas para realizar o diagnóstico. A segunda etapa é, a partir do diagnóstico, especificar os objetivos terapêuticos. Na terceira etapa, selecionar o tratamento para que considerar mais eficaz e seguro para aquele paciente. Na quarta etapa, é o ato da prescrição, que pode conter medidas medicamentosas ou medidas não medicamentosas, que vão contribuir para a melhoria das condições de saúde do paciente. Na quinta etapa, após escrever a prescrição, o profissional ele deve informar o paciente sobre a terapêutica selecionada. E na sexta e última etapa, combinar reconsulta para monitoramento do tratamento proposto. Aqui vamos ver agora um pouco sobre como redigir uma correta prescrição medicamentosa. São enumerados tópicos que podemos ver no número 1, a identificação da instituição ou do profissional, no número 2, relato cabeçalho, que diz o nome do paciente, endereços, vias de administração do medicamento, entre outros. No terceiro, a inscrição, onde diz o nome do medicamento, concentração deste medicamento, a quantidade total do medicamento prescrito pelo profissional. O quarto é acerca da orientação, que tem a explicação ao paciente sobre como fazer o uso do medicamento, dose, horários, duração. No quinto, podemos ver o nome do profissional, o número do CRO, a data e a assinatura deste profissional. E no sexto, o endereço da instituição ou consultório do profissional. Neste slide, podemos observar um exemplo de uma prescrição medicamentosa, onde estão enumerados os tópicos descritos anteriormente, evidenciando, por exemplo, a identificação da instituição no número 1, o cabeçalho no número 2, os nomes dos medicamentos no número 3, por exemplo, o uso destes medicamentos no número 4, finalizando com o nome do profissional, data e assinatura no número 5 e o endereço da instituição no número 6. E para finalizar, aqui estão algumas referências utilizadas no nosso trabalho. Obrigada.